Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e o início de um estudo que vem para somar muito em nossas compreensões e, principalmente, melhorar a nossa prática diária. Hoje daremos início ao estudo O Livro dos Espíritos, a Obra Interminável. Um livro construído com muito amor, com muito carinho, em um conjunto entre encarnados e desencarnados que destinaram a sua dedicação, o seu tempo e a sua intenção depurada a uma obra que tem como principal propósito promover a caridade e o amor através do aperfeiçoamento da prática. Uma obra que vem ainda com o propósito de dar complemento à obra O Livro dos Espíritos de 1857. Lembrando que este complemento jamais vem para desfazer aquilo que foi feito e muito propício à sua época, mas sim para complementar questões contemporâneas que, devido aos avanços científicos, tecnológicos e de compreensão humana, precisaram de certas atualizações. Perceberão que, nesta obra, muitas das questões possuem notas de rodapé, em que há referência à primeira obra. Portanto, é impossível falar de uma sem linkar a outra. As duas estão completamente interligadas. E por estarem interligadas, haverá também, às quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos de 1857, onde os encarnados poderão adquirir a compreensão das duas obras de forma simultânea, passando por uma experiência enriquecedora e que poderá melhorar muito, principalmente a nossa compreensão perante a tudo que existe, perante a nossa existência e o nosso propósito na Terra, né? A vocês, irmãos encarnados, desejo um bom estudo, desejo uma boa leitura, que este livro possa crescer e trazer um pouco mais de compreensão, de resignação e de resiliência para suas vidas materiais e, principalmente, que vocês criem a percepção necessária para possuir um caminho em direção ao progresso e à evolução espiritual. Assim sendo, convido o irmão Luiz a iniciar as leituras pela primeira página do livro. Então, todos que não tiverem ainda o livro físico podem ter acesso ao PDF que foi enviado no grupo, né? Anteriormente, e assim poderão criar, né, um acompanhamento um pouco mais próximo. Pois não, irmão Luiz, vamos dar início. Aqueles que tiverem perguntas ou dúvidas, por favor, podem erguer a mão, que teremos o maior prazer em tentar respondê-las. Boa noite, irmãos. Introdução ao Livro dos Espíritos, a obra interminável. Há 164 anos, ocorreu o primeiro contato da humanidade com o Livro dos Espíritos. Kardec e sua equipe, com muito esforço, dedicação e o auxílio de espíritos superiores, formularam uma obra que viria para concretizar a união dos planos espiritual e material, demonstrando e provando essa ligação filosoficamente, utilizando-se da ciência, da comunicabilidade e da interferência dos espíritos no mundo dos encarnados. Muito bem, neste primeiro trecho é tratado, né, a criação da primeira obra que deu base e sustentação a essa obra, em que aqueles que ali estavam tiveram o seu primeiro contato concreto com a espiritualidade. E quando diz concretizou, significa que antes disso, né, antes dessa geração, já existia a relação entre os dois mundos. A diferença é que ela não era codificada. A primeira obra veio para codificar, para trazer a compreensão naquilo que outrora era apenas hipotético. E quando voltamos na história, percebemos quantas bruxas foram queimadas nas fogueiras, né? Quantas pessoas foram internadas em
em sanatórios para poder tratar a mente. Quantas pessoas passaram por dificuldades, por falta de compreensão alheia, por simplesmente possuir influências ou a própria mediunidade, né, influências espirituais ou a própria mediunidade, que não era compreendido. Então, quando houve essa proposta por parte dos espíritos de codificar uma doutrina que posteriormente tornou-se uma doutrina, iniciou como um estudo, né? Então, é o estudo dos espíritos, né? O estudo, a compreensão, entender quais eram os anseios, a realidade do mundo espiritual e como nós estaríamos após a morte física. Essa era aquilo que mais nos tirava, né? O sono, né? Queríamos saber mais. O fator da curiosidade moveu muito as descobertas que viriam. Entretanto, essa curiosidade foi invertida em instrução. Percebemos que o plano espiritual era muito mais complexo e muito mais justo do que imaginávamos. Entendemos muitas coisas que haviam acontecido. Equalizamos questões que outrora pareciam injustas ou até mesmo insensatas por parte de Deus. Equalizamos essas questões e compreendemos, entendendo que tudo aquilo que hoje acontece possui um motivo, pretérito ou presente. E tudo aquilo que aconteceu serviu para a evolução de algo ou alguém. Então, a primeira obra teve bastante valor na humanidade, apesar de ter sido reconhecida um bom tempo após o seu lançamento, né? As primeiras reações a ela foram queimá-las, né? Queimá-las moralmente, através dos ataques oriundos da Igreja Católica, na época imperava, né? Todo o Império Romano, né? Em si, a Igreja Apostólica Romana, que imperava a sua verdade sobre o mundo, e no primeiro momento elas foram queimadas e posteriormente difundiram-se, mas difundiram-se muito longe da França, né? Foi atravessar o oceano e a mais de 6.000 quilômetros criar a sua propagação no Brasil, um país que só permitiu essa propagação devido ao esforço das pessoas que aqui estavam. Percussores e bandeirantes da doutrina espírita, como Caibar Schutel, como Chico Xavier, como tantos outros que por aqui passaram, difundindo, propagando e consolidando a doutrina espírita. Entretanto, esta obra não trata apenas do espiritismo, ela trata muito além do espiritismo. Ela propõe a unificação das religiões pela intenção. Não importa se você é espírita ou se você é de uma outra crença, o importante é aquilo que você segue através da sua prática, através do seu amor e através da sua fé. Entendemos que o espiritismo, ou o bom espírita, é aquele que consegue praticar o pouco que aprendeu, ainda que não tenha atingido a perfeição, busca aperfeiçoar-se diante do caminho. Agora vou abrir a comentários ou dúvidas que porventura possam ter desta primeira explicação. A situação, meu irmão, é parecida com o que está ocorrendo com o Livro dos Espíritos. Também há um período onde há uma rejeição até que ela seja aceita. Não dá para prever, né, quanto tempo o Livro dos Espíritos, a obra interminável, fará sentido e para quantas pessoas fará. Mas se essa obra puder ajudar uma pessoa, ela já terá cumprido o seu propósito, né? A ideia de trazer a informação e de trazer o conhecimento do plano espiritual para o material não é trazer grandes resultados, mas realizar grandes mudanças, né? Criar uma cultura que permitam que as pessoas possam enxergar as coisas mais pela sua consciência do que propriamente pela sua conveniência, que possam entender que não há nada de extraordinário no espiritismo, a não ser a sua dificuldade de ser praticada,
né? Quando entendemos os preceitos da doutrina, compreendemos que ela é constantemente atualizada. E que essas próprias obras que ocorreram no pretérito, como as mais de 400 obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo, as obras que vieram na Terra através dos grandes nomes espíritas, já fizeram parte dessa complementação. Entretanto, esta obra em específico, ela traz uma visão e uma linguagem um pouco mais simples, né? Uma linguagem um pouco mais fácil de compreensão, principalmente para o público não espírita, né? Aquele que ainda não teve contato com o espiritismo, ao se deparar com as questões aqui propostas, conseguem aprimorar a sua compreensão. Pois não? Pois não? Então, continuando os nossos trabalhos e leitura, irmã Bruna, por favor. Após tantos anos e os seus consequentes avanços, a ciência terrestre encontra-se na sua melhor versão. Dessa forma, faz-se necessário um complemento da obra inicial, a fim de desenvolver os conhecimentos previamente trazidos e de confortar todos os humanos, encarnados e desencarnados, que necessitarem de ajuda. Já nesse parágrafo, podemos entender que a ciência encontra-se em sua melhor versão. Isso não significa que ela encontre em sua plena versão, né? A ciência ainda não tem respostas para muitas das questões, aliás, para a maioria delas, né? Entretanto, diante do processo evolutivo natural, ela encontra-se na sua melhor versão. E um exemplo disso é a criação ou a descoberta da internet, né? Quando vocês pegam o mundo antes da internet e após a internet, vocês veem uma discrepância muito grande. Após a escrita, a internet foi a maior descoberta da humanidade, né? Ela interligou o mundo através da globalização, fez com que os povos pudessem se unir e se unificar em uma só voz. Entretanto, permitiu que o mal fosse propagado, e não apenas o bem. É por isso que a importância de nós aprimorarmos moralmente em conjunto com a nossa intelectualidade. O desenvolvimento moral e intelectual devem andar juntos, pois se desenvolvemos apenas o nosso intelecto sem levar a nossa moral na mesma proporção, cometemos em erros globais, né? Muitas coisas que vocês veem nos dias atuais, que são propagadas, o mal que é propagado pela má utilização desta linda ferramenta, né, de descoberta que foi a internet. Entretanto, o mundo continua aprimorando-se cientificamente, e por esse motivo, as instruções espirituais não poderiam parar, e não pararão nesta obra, continuarão mesmo após o desencarne de todos aqui presentes, né? Elas continuarão de acordo com o avanço da humanidade e o rumo que as pessoas tomarem através do seu livre-arbítrio. Há muito tempo, o homem busca a verdade através da razão. Porém, quando ela já não lhe é suficiente para explicações, busca a verdade através da fé. Assim, surgiram os primeiros estudos doutrinários, cuja finalidade foi comprovar o contato entre os mundos espiritual e material. A compreensão das leis naturais mudou um pouco para os que aderiram à crença nos espíritos, e as compreensões, que, antes da doutrina, consistiam apenas na fé cega, passaram a embasar-se na fé raciocinada. Bom, neste ponto de grande importância, entendemos que a humanidade, em todo o seu trajeto, buscou compreender as questões através do seu raciocínio, através da razão. Só que a razão é limitada e era muito mais limitada no pretérito. As pessoas, por exemplo, não tinham compreensão qual era o formato da Terra, acreditavam que a Terra era plana, depois adquiriram a compreensão que ela não era plana, que ela era
circunférica, né? Após isso, entenderam que não existia apenas a Terra, existiam outros planetas, e que esses planetas possuíam satélites, e que existia uma estrela principal capaz de manter a vida pela distância do planeta Terra desta estrela. E hoje buscam em outros planetas a vida. Então perceba como a evolução é em uma projeção geométrica. Entretanto, por mais que você tente buscar essa evolução racional e que pense que aquilo que não é respondido hoje, um dia será, chega um momento em que você precisa acionar a fé. A fé é aquilo que preenche a lacuna que a razão é incapaz. Eu vou dar um exemplo disso. Quando voltamos para a criação humana, né? Nós vamos, por exemplo, retornar e entender que o homem veio do Homo sapiens, e que o Homo sapiens veio dos símios, que os símios vieram de animais menos evoluídos, que esses animais vieram de vegetais, que esses vegetais foram criados através de rochas, né, de minerais, que esses minerais foram criados pela possibilidade da água, que por sua vez criou através das cianobactérias, e que antes disso tudo surgiu através do Big Bang, a explosão. Aí você entra em algumas perguntas, né? Mas por que ocorreu o Big Bang? Quem promoveu o Big Bang? O que existia antes do Big Bang? Quando você começa nesse aspiral de pensamento, você chega à beira da loucura, porque você não consegue encontrar razão para questões que fogem à compreensão humana. E aí entra a nossa fé em Deus. Compreender que a nossa inteligência é limitada, que o nosso raciocínio também é limitado. E para isso que nós precisamos da fé. E a fé raciocinada, ela é muito importante. Ela vai contra aquela fé cega que sempre existiu no mundo, principalmente antes da doutrina. Uma fé que você reza porque tem que rezar, você faz prece porque tem que fazer, que é assim porque Deus quer que seja, mas que não explica os motivos das questões que parecem injustas aos olhos menos treinados. Um exemplo disso, por que uma criança nasce paraplégica? Por que uma pessoa morre aos 30 anos e a outra aos 90? Por que algumas pessoas criam as suas enfermidades e outras não? Por que algumas pessoas praticam o mal na terra e não arcam com as consequências, saem impunes? Por que tantas coisas acontecem? Aí entra a equalização da balança divina. O Espiritismo vem nos trazer de uma forma muito clara e objetiva que a justiça divina sempre prevalece e que Deus não é um Deus punitivo. Deus é um Deus justo. Portanto, se você plantar o bem colherá. Se você plantar o mal colherá. E não tem como escapar disso. Então, todas essas informações que são trazidas através da fé raciocinada mostra que é importantíssimo nós termos razão e raciocínio para embasar a nossa fé, mas também é importante saber o momento de deixar a razão de lado, dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo. Eu acredito que todos que aqui estão, se não passaram, um dia passarão com certeza, de ter algum ente querido com alguma enfermidade grave, em que a ciência da Terra desenganada já não acha, já não encontra, né, questões que possam solucionar o seu problema, mas que a fé ainda é capaz, né? Que possamos despertar a fé antes de precisar de Deus. Que a fé preventiva faça parte do nosso dia a dia. Porque quando eu tenho fé sem precisar, eu gero um merecimento para quando eu precise, né? Eu preciso entender que, com toda certeza, Deus tudo vê, tudo sabe e tudo sente. Mas Deus permite que o meu livre-arbítrio possa comandar as trilhas do meu destino através do que eu planto hoje. O que você plantou no passado, o que você fez de mal ou o bem que você deixou de fazer, não tem como voltar atrás. Entretanto, você pode começar agora e fazer novos plantios para que haja
cada dia mais merecimento em suas questões futuras, para que você possa ter uma existência plena como espírito, para quando esses 70, 80, 90, para os mais otimistas, anos da Terra terminarem, você possa ter a continuidade da sua vida espiritual em paz de consciência. Que quando chegar o momento de você ver a sua tela mental, você tenha mais do que se orgulhar, no bom sentido, do que se lamentar. Então, este é o propósito da nossa caminhada. Dúvidas? Pois não, irmão? Está mutado, irmão. Não está conseguindo, né? Quer escrever? Só um minuto que estamos resolvendo uma questão técnica aqui de bloqueio dos microfones. Bom, enquanto aguardamos a solução técnica, antes que o irmão Alfonso possa colocar a sua questão, continuando nesta compreensão e nesse debate diante das diversas questões, né, da existência, nós podemos pensar que se o plantio é opcional e a colheita é obrigatória, tão importante do que plantar ou de como plantar, nós precisamos conhecer para poder plantar o bem. Aí entra o critério e a importância do conhecimento. Eu não poderei realizar um bom plantio sem que antes eu possa compreender o que eu devo plantar. Aí que entra a instrução, desde a época bíblica, a continuidade, né, e continuando as épocas da codificação, inclusive a época atual. Pois não, meu irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, eu gostaria de uma pergunta. Por que muitas vezes a nossa fé oscila tanto? A oscilação da fé humana, ela tem a ver com diversas questões interiores, né? Não é fácil despertar a fé, apesar de ser uma faculdade imprescindível para a evolução. Despertar a fé exige entregar as mãos na mão de Deus, entender que existe uma inteligência suprema, universal, e não ver, enxergar apenas com os olhos materiais. O que faz a fé oscilar é a visão limitada, dada pelo véu do esquecimento, a matéria que te prende na terra, que não permite você enxergar a beleza do que existe fora do que seus olhos podem ver. E aí o que acontece? Eu acabo enxergando com os olhos da conveniência, ao invés de enxergar com os olhos da consciência. Isso impede que eu possa promover a minha fé. A oscilação da fé está muito linkada à nossa imperfeição como espírito, né? Quanto mais eu oscilo, mais imperfeito eu estou. Para que eu não oscile, eu tenho que ter convicção. E convicção você só adquire de duas formas: ou vivenciando, ou acreditando naquele que vivenciou. Ter um propósito e fé cabe apenas a você. É algo que eu não posso despertar por você. Eu posso te dar o caminho, entretanto a caminhada dependerá dos seus próprios passos. Quanto mais você reformar, quanto mais você conseguir colher os frutos das suas boas mudanças, mais fé você terá para o que vem a seguir. Bom, agora sim, por favor, Afonso. Boa noite a todos. Primeiro, só uma pequena explicação, né? O Big Bang
ele é uma teoria para explicar como a gente vê o universo hoje, como a expansão do universo e tudo mais. Ele não é mais visto como uma teoria de início do universo, que a gente já sabe hoje que nós temos múltiplos universos, então o Big Bang não explicaria isso. Mas isso é só um adendo. A pergunta que eu queria colocar é o seguinte: o livro dos Espíritos, Obra Interminável, ele é uma atualização, então, para adequar-se à evolução científica humana, à evolução filosófica humana nesses últimos 150 anos? Bom, primeiro, o seu comentário sobre o Big Bang deixa vocês mais distantes ainda da verdade, né? Entre os múltiplos universos e mais ainda presos, né? À necessidade da fé, né, meu irmão? Na verdade, sabendo que este universo não é único e que já existem diversos universos, como a própria obra irá tratar em seu futuro, né? O número de respostas ainda diminui, né? Aumenta o número de perguntas. E quanto à sua pergunta de atualização, você perguntou se a obra... Pode repeti-la, por favor? Se a obra ela é uma atualização em acordo com a evolução da ciência e da filosofia humana? Algumas coisas não se atualizam, algumas coisas se complementam. Eu acredito que a obra tenha mais a visão de complementação do que propriamente de atualização. Porque nós podemos entender que a atualização sempre será da nossa ignorância. Quando nós olhamos o mesmo com novos olhos, nós podemos chegar a novas compreensões. É da mesma forma que você lê um livro agora e ler um livro daqui a 10 anos, você terá uma nova compreensão deste livro. Entretanto, algumas questões são necessárias complementar porque não existiam naquela época. Alguns eventos não existiam, como, por exemplo, o tema pandemia, tratado na obra. Por mais de ter havido diversas pandemias e catástrofes no mundo, o mundo não vivenciava uma pandemia naquele exato momento. Então, não existia nenhuma globalização que permitia a comunicação entre os continentes. Então, uma compreensão disso é importante. Os níveis de depressão, né, sugestionáveis, para chegar aonde eles estão, naquela época não existia esses níveis, claro que já existia depressão, mas não esses níveis de sugestão à depressão. Então, precisa ser tratado. Outras atualizações científicas que chegaram até agora, como a própria questão dos animais, que é tão tratada nesta obra, em 1857, animais eram tratados de uma forma muito ainda bruta, muito pouco lapidada. Hoje os animais já são integrantes de suas famílias, né? São vistos com amor, não apenas de uma forma de trabalho. Então, essas questões que o planeta, a evolução natural surge, cria-se a necessidade do complemento. Porque se não for assim, irmão Alfonso, por que vocês fizeram uma outra obra que é basicamente a Bíblia, né? Dita de uma outra forma? O primeiro livro foi isso, né? Quando falamos que os espíritos trouxeram a codificação, ela é completamente embasada nos conceitos bíblicos. A diferença, o dogma que existe é a reencarnação, que na verdade, se você observar com olhos atentos, também é bíblico. Porque o processo reencarnatório, quando você pega a própria ressurreição de Jesus, né? Quer dizer, o protagonista da Bíblia mostrou que é possível reencarnar-se, né? Então, depende dos olhos em que você enxerga. Entretanto, de uma forma geral, como o mundo evoluiu nos últimos 50 anos, mais do que ele evoluiu nos últimos 500, né? Criou-se a necessidade dessa atualização. E creio eu que essas atualizações serão cada vez mais constantes, né? De acordo com a evolução da humanidade, mas sempre com efeito de complementação. E aí que entra a dificuldade, o diferencial dessa obra. Construir uma obra que não destrua a anterior, que a complemente. Construir uma obra que venha para somar e não para dividir.
Conhecido por unir filosofia, ciência e religião, o Espiritismo é muito mais que isso. Apoia-se na fé aliada à razão, promovendo as descobertas espirituais em compatibilidade com as descobertas científicas. Ao transformar a fé cega em fé racional, ampara a consciência daqueles que estudam as obras de amor com bases fortes no intelecto e na moral do homem e da sociedade. A transformação da fé cega na fé racional. Algo que parece bastante simples, né? Mas que é um processo bastante delicado e principalmente doloroso, né? Quando nós promovemos a fé raciocinada, nós deixamos de embasar os nossos conceitos em nossa conveniência e passamos a embasá-los em nossa consciência. E deparar-se com a própria consciência é um processo doloroso, entretanto necessário para a evolução. Conveniência é aquilo que te deixa bem para com as questões materiais. Consciência é aquilo que te deixa bem consigo mesmo, aquilo que te traz a paz interior, aquilo que tem um poder de prevenção das maiores enfermidades mundanas, pelo simples fato de estar em paz com as suas próprias escolhas e decisões. Alguém quer comentar este importante ponto? Este importante ponto, ele vai fundo na nossa consciência. Pois é, e irá muito mais após o desencarne, viu, meu irmão? Após desencarnar, você já está desprovido do seu véu do esquecimento e se depara com a verdade da forma que ela é, né? E aí nós percebemos, né, algumas questões que aquilo que nós temos a caminhar é um trajeto muito mais longo do que aquilo que nós caminhamos, né? É como olhar para baixo e ver que eu subi 5 degraus da minha escada e que eu não consigo ver o fim de onde eu devo chegar. Entretanto, o incentivo está em saber que eu já subi esses degraus. E que se eu subir 5, eu serei capaz de subir mais alguns. Mas é um processo. O otimismo, nesse caso, me faz ver a parte cheia do copo pela metade, não a parte vazia. Vamos lá, vamos com fé, que todos nós vamos conseguir, não só os que estão aqui na mesa, mas nem na assistência, mas um dia a humanidade toda vai conseguir. Certamente irá. Ninguém retrocede. O espírito estagna, na pior das hipóteses, e sempre evolui. Por mais que pareça que ele não está evoluindo nada, ele está sempre dando passos adiante. A velocidade é que muda bastante de acordo com o esforço. Entretanto, todos nós fomos criados simples e ignorantes para a perfeição. E não temos como lutar contra isso. Por mais que possamos nos esforçar e prejudicar o curso natural da evolução, através das nossas más tendências, más escolhas, mazelas, vícios, vicissitudes, julgamento, uma hora ou outra Deus nos ensina. Se não é pelo amor, é através da dor. Pois não, irmão Afonso? Queria lembrar que a fé, ela passa a ser raciocinada, mas ela não deixa de ser fé. Ela continua dependente de uma crença e, principalmente, da crença que Deus é misericordioso e sempre vai nos dar o apoio que a gente necessita. E todo aquele degrau que a gente vê para baixo, a gente não vai descer mais, a gente só vai para os degraus de cima. Mas isso não nos dá o direito de permanecer estagnados em nosso degrau atual. E quando falamos em fé raciocinada, cabe uma discussão muito mais ampla. Quando falamos em fé raciocinada, por exemplo, é entender como Jesus curava. Olha que coisa mais linda, né? Como que Jesus curava, né? Hoje o Espiritismo trouxe a compreensão que Jesus curava, claro, através do merecimento daqueles que recebiam a cura, através do seu próprio organismo. A humanidade deve evoluir, e já está evoluindo, já existem estudos na atualidade, da autocura.
onde vocês serão capazes de curar as suas enfermidades através dos controles de pensamento. Algumas coisas que eram extraordinárias, que alguns santos, né, da Igreja Católica fizeram, vou dar o exemplo aqui de São Lourenço, né, que ao ser grelhado, e a única coisa que as pessoas que o grelhavam pediam é para que ele negasse, né, a existência de Jesus e a existência de Deus, negue que ele é seu mestre, né? Ele disse, pode virar porque esse lado está bem passado, e sem sentir dor alguma permanecia naquela grelha, mostra o poder do controle mental, o poder do controle de pensamento, o poder da convicção, aquilo que muitas vezes foge à nossa compreensão, mas que a ciência já vem encontrando, já vem buscando, já mostra, por exemplo, que os nossos sinais neurais podem ser controlados. Eu consigo controlar os meus batimentos cardíacos, consigo controlar os meus órgãos sensoriais, e a pele não deixa de ser um órgão, então eu consigo controlar a sensação que eu tenho na minha pele quando eu vou ser queimado. Mostra que a origem de algumas enfermidades, não em todos os casos, nós não podemos generalizar, mas, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de estômago, são de fundos emocional, quando eu tenho angústia, quando eu tenho uma tristeza muito grande que eu não exteriorizo. Mostra que os exacerbos, né, de prazer e a sexualidade depravada causam enfermidades incuráveis em nossos corpos e nos permitem perecer perante a matéria. Então, a ciência já nos mostrou muito, coisas que antigamente seria um milagre, né? Um milagre pensar que um homem poderia chegar aos 90 anos com saúde. Hoje já é uma prática. Talvez a próxima geração ultrapasse os 100 anos, né, da existência material. Entretanto, essa conservação corporal não necessariamente avançou da forma proporcional na evolução moral, né? E é isso que nós temos que trabalhar, é para isso que vem a instrução, que nós tenhamos a moral evoluída como nós tivemos a nossa ciência, o nosso intelecto, a nossa visão de mundo. Pois não? O objetivo desta obra complementar é somar-se à obra inicial, adaptando-se aos dias atuais, em acordo com o natural amadurecimento da compreensão humana. Como sabeis, só vos é dado aquilo que podeis compreender. Por isso, após mais de 160 anos de estudo, possuís hoje uma compreensão muito maior do que tinhais quando da primeira obra de Kardec. Aqui, abordaremos alguns temas já citados e diversos outros atuais, os quais foram questionados pelos estudiosos da doutrina, e nós, os espíritos, respondemos, assim como no primeiro livro. Tem um trecho de bastante relevância que é como sabeis, acredito que todos vocês sabem disso, né? Os que não sabem agora irão saber. Só vos é dado aquilo que podeis compreender. Então, para que eu vou dar uma tarefa ou uma função a algo ou alguém que não pode compreendê-la? É por esse motivo que é a importância de novas informações virem o tempo todo, né? Eu consigo compreender hoje questões que outrora eu não compreendia. Da mesma forma que eu consegui em 1857 compreender questões que não conseguia em épocas bíblicas. Se você voltar 1500 anos na história, as pessoas estariam com espadas em campos de batalha, tirando as vidas uma das outras em nome de Deus. Se você voltar a 200 anos, isso já era errado, já era considerado errado. Entretanto, os animais eram tratados como escravos. Se você vier nos dias de hoje, é errado. Se você vier amanhã, por exemplo, algumas questões que são morais para vocês poderão não ser mais. Poderão ser imorais, questões que eu já desenvolvi a minha consciência e que eu não permitiria que acontecesse. A ciência da Terra ainda está tão evoluída e em conjunto com a moralidade
que vocês precisam de, por exemplo, um mediador, né, os advogados, para resolver questões entre pessoas. Né? O ser humano ainda é tão oriundo e provido de orgulho e egoísmo que não consegue resolver as próprias questões, não consegue ter a serenidade de compreender a dor do outro, a humildade de entender que o erro não habita apenas no outro, mas que também é oriundo do meu próprio, da minha própria ação. Então veja o caminho que tem pela frente, né? A falta de caridade que os encarnados ainda possuem para com os seus irmãos. E quando eu digo caridade, não é apenas a material, também, mas também a caridade moral, de conversar, de não ter preconceitos, né? De não ter limites entre as relações humanas, de sentir nos seus irmãos desconhecidos aquilo que vocês sentem pelos seus filhos, pelos seus irmãos de sangue, né? Ter esse amor compartilhado a ponto de olhar para a humanidade como um só, né? De ver que todos somos, né? Ou fomos, ou seremos imagem e semelhança, ou seja, dentro das pluralidades da minha existência, eu vou nascer branco, negro, pardo, mulher, homem, vou nascer de todas as formas e jeitos possíveis, justamente para que eu possa completar o meu espírito com as existências. Aí entra a justiça divina, né? Eu que maltratei a mulher na vida anterior, venho como mulher para sentir aquilo que eu fiz. Eu que maltratei o animal na vida anterior, vejo o meu animal sendo maltratado nessa para sentir as justiças, as equalizações divinas, não de punição, mas de ensinamento para nós. Mas ai daquele que praticar o mal, porque terá que colher. Mas a boa notícia, ou a boa nova, é que aquele que praticar o bem certamente colherá. Eu não poderia deixar de lembrar cada um de vocês que um dos maiores espíritos de referência que vocês possuem, que é Jesus Cristo, que esteve na Terra há mais de 2023 anos, né? E quando ele estava na Terra, ele não pregou religião alguma, não trouxe religião alguma. Jesus Cristo não disse para que vocês fossem católicos, não disse para que vocês fossem evangélicos, não disse para que vocês fossem espíritas. Jesus Cristo disse para que vocês se amassem. Jesus Cristo mostrou que vocês deveriam se amar através dos seus exemplos. E essa grandeza de atitude que ensinou e ensina e ensinará muito mais do que qualquer palavra proferida. Então, é nessas questões que nós devemos nos apegar, meus irmãos. Entender o propósito da primeira obra e o propósito dessa obra, que nada mais é que o seguinte: se depois deste estudo de hoje, o primeiro que nós estamos tendo da obra, né, nessa releitura, vocês puderem sair daqui e ajudar alguém, e ouvir um amigo que precisa, e pedir perdão para um familiar em que tem algum problema, pronto, já a missão está cumprida, vocês já aprenderam alguma coisa. Então, este é o propósito, né? E eu acredito que esse aprimoramento, essa reforma íntima, ela é conquistada através do ensinamento, da reflexão e da prática. Pode ser. Nota de rodapé, número 1. O Livro dos Espíritos, questão 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas o que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar. Então está aí, né, há mais de 165 anos, né, uma colocação que ainda não consegue ser plenamente praticada, né, mas que ali está.
que vocês precisam entender que só receberão aquilo que são capazes de digerir, que a proporção da digestão tem que ser de acordo com o ensinamento que irão receber, né? E hoje eu acredito que vocês têm a capacidade de digerir muito mais do que tinham no pretérito, né? E é por esse motivo que vieram novos ensinamentos. Esperamos que vocês consigam, né, lidar com esses ensinamentos e colocá-los em prática. Pode seguir a leitura. As notas foram feitas em conjunto por encarnados e desencarnados, com a única e exclusiva finalidade de esclarecer temas pertinentes ao crescimento espiritual e à moral da humanidade, levando assim à prática do amor e da caridade. Bom, então, continuando, né, a explicar a construção desta obra que virá e de tantos temas interessantes que poderemos debater, né, a construção das perguntas foram pelos encarnados, né, ou seja, os que estão no mundo material. A resposta vieram de nós, espíritos, né, muitos, mais de 80 espíritos respondendo. E as notas foram em conjunto, algumas por espíritos, algumas por encarnados e algumas em conjuntos, né? Então, é bem similar à forma que foi construída a primeira obra, né? O modelo segue a mesma linha. E por que segue a mesma linha? Porque ela se torna mais interessante, né? Quando eu tenho 598 perguntas, com certeza eu conseguirei ter algumas dúvidas daqueles que leem, né? Algumas dúvidas que as pessoas teriam. E essa foi a tentativa dos encarnados ao elaborá-las, né? Quais são as dúvidas minhas e dos outros, né? Como eu consigo sanar este conteúdo por inteiro? Pode seguir. O presente livro é composto por 598 perguntas com respostas, notas explicativas e textos complementares, quando pertinentes, e ainda notas de rodapé, pesquisadas por encarnados. É importante salientar que jamais tivemos por objetivo desmerecer os conceitos estudados por Kardec, e sim complementá-los de forma construtiva e somatória. Não temos pretensões de vaidade, tampouco o grupo de encarnados que auxiliaram neste trabalho as possuem, sequer financeiramente. A única e verdadeira intenção é libertar a humanidade através da verdade e do amor. Este é um ponto bastante importante. O grupo que elaborou esta obra não teve, né, e não poderia ter pretensão financeira, até porque, se assim tivessem, já teriam recebido a sua recompensa, né? Aqueles que plantam pensando em receber, já receberam a sua recompensa, não precisarão receber no futuro. E ela foi desta forma que foi criada, sempre respeitando os preceitos e as colocações da primeira obra, aquelas que ainda fazem muito sentido para a humanidade, né? Aquelas que ainda são tão atualizadas ao ler e ao debater temas que muitas vezes, mesmo depois de 166 anos, vocês leem e parecem tão atuais, né? E assim tem que ser, porque a consciência ainda não atingiu patamares maiores. Contudo, ali não está contemplado todos os conteúdos, é por esse motivo que existiram as obras complementares. Pode seguir. Esta obra tem como objetivo instruir mais do que o público espírita. Tem o anseio de despertar a fé existente em todos os que sentirem a necessidade de segui-la, sem fronteiras nem preconceitos. O amor de Deus é para todos, e suas leis sempre estarão à disposição dos resignados. Entra num ponto que é um tanto quanto filosófico, mas vale a pena nós refletirmos. Antes de Jesus, estamos falando de 4.000 anos antes de Jesus, Moisés veio à Terra, né? E quando Moisés estava na Terra, teve acesso às leis divinas, como vocês sabem um pouco da história. São os mandamentos, né, que Deus deixou.
E diante desses mandamentos, Jesus reafirmou esses mandamentos, né? Mostrou a importância desses mandamentos, mas resumiu em um, né? Que é amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas de todas as formas, nós precisamos ressaltar a importância dessa trajetória consolidada. Então, quantos bilhões de habitantes que passaram pela Terra nesse tempo todo, seguindo uma mesma filosofia, aprimorando, modificando e melhorando, mas de todas as formas, seguindo os mesmos preceitos que são as leis divinas, né? Aquelas colocadas há tantos anos atrás e que todos ainda possuem uma grande dificuldade de praticar, né? Principalmente a lei do amor. E aí cabe a nós a reflexão, se conceitos que foram colocados há tantos anos atrás só foram colocados porque as pessoas já tinham a capacidade de compreender, como nós citamos agora há pouco, o que nos falta para não apenas compreender e praticar aquilo que foi proposto por Deus e consolidado pelo Cristo? E com essa pergunta para suas reflexões, né, iremos encerrar os estudos dessa noite. Eu vou colocar uma prece no final da obra, né? Eu peço para a irmã Rejane escolher uma prece para que a irmã Bruna possa fazer a leitura. E essa prece também da obra, né? Do Livro dos Espíritos, a obra interminável. E daremos seguimento na próxima aula, na semana que vem. Pois não, minha irmã? Prece da consciência. Deus, que permitiste-me comunicar contigo através da minha consciência, concede-me o discernimento para utilizar meu livre-arbítrio de forma sábia e coerente. Não deixes que minha conveniência contamine as minhas escolhas. Faze que eu seja digno de merecer teu auxílio. Quando a carne e o materialismo me tentarem, abre os olhos da minha alma para que eu prossiga no caminho do bem, praticando a caridade e desenvolvendo o amor. Apesar de saber o quão falho eu sou, confio em tua vigília. Ainda que por certos momentos eu trilhe caminhos obscuros, frutos do meu livre-arbítrio, com teu alento e instrução, conquistarei a redenção. Sou fruto de tua criação. Buscarei a resignação para me fazer merecedor do teu amor. Guia-me, instrui e protege. Que assim seja. Que assim seja. Desejo a todos uma ótima semana. Aqueles que tiverem interessados, na quinta-feira começaremos o estudo da primeira obra em conjunto com essa. Que Deus possa abençoar os dias de vocês e fazer com que vocês possam cada vez caminhar no sentido da evolução. Muito obrigado.